resolvi hoje falar sobre o que Jesus ensinou sobre a oração. Eu vou dar uma panorâmica, passar uma panorâmica em tudo que Jesus ensinou. Acho que eu não peguei tudo, mas tentei pegar quase tudo. Então, com isso, nós não vamos nos deter muito em cada detalhe do texto. A gente vai dar uma passada e eu conto com vocês para fazer esse passeio junto comigo. E a gente sair daqui com o nosso coração renovado, no sentimento de orar mais, de ter uma vida de oração. Eu já começo perguntando: você tem uma vida de oração? Você ora? Existe aí uma vida de oração? Quando a gente fala uma vida de oração, a oração faz parte da tua vida? Ou a oração ela é um pouco aquela coisa você ora quando você está aperreado, quando você está desesperado, é a oração do aperreio? Ou existe aí uma caminhada de oração? Tem uma música do João Alexandre que diz que na hora do aperreio, até o ateu diz ai meu Deus, né? Na hora que a gente está aperreado, daquele no susto, ai meu Deus, até o ai meu Deus sai. Existe uma vida de oração, uma vida de conversa com Deus? Jesus ensinou muita coisa sobre a oração, mas o maior exemplo, maior ensino que Ele nos deu foi através do seu exemplo. Jesus viveu como um homem de oração. Passou por essa terra e viveu como alguém que tinha oração como algo que fazia parte da sua vida, da sua história, da sua rotina. Você consegue lembrar quais são as orações mais famosas de Jesus, as mais conhecidas? De manhã alguém falou, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não foi uma oração de Jesus, foi uma oração que Jesus deu como ensino, mas uma oração dele, ele orando com o Pai. Ele orando ao Pai. Quais são as orações mais famosas que nós temos de Jesus? Quem consegue lembrar alguma coisa? Você que está em casa aí, escreve aí no comentário. Quais são as orações mais famosas de Jesus? Uma feita lá na cruz, bem famosa. Tem duas na cruz. Pai, quando ele olha para as pessoas, diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Bem famosa essa oração, né? Até quem não lê a Bíblia já ouviu falar dessa oração. Tem uma outra que ele também faz na cruz, é uma oração mais angustiada. É uma oração meio que de desespero. Qual é? Deus meu, por que me desamparaste? Tem outra oração de Jesus que ele ora por nós, e ele diz: Pai, eu não os peço, Pai, que tire-os do mundo, orando por nós, mas livra-os do mal. Tem outra oração dele em João pedindo para que nós fôssemos um. Pai, eu te peço que eles sejam um, como eu sou contigo. Tem a oração do Getsemane, quando ele está suando gotas de sangue, e no seu suor pingando, imagino que sujando de vermelho ali a terra marrom, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, seja feito o que tu queres e não o que eu quero. São orações fortes, né? Orações de alguém que parece que não orou só nesses momentos. Essas orações se transformam em orações assim, tão fortes de conteúdo, de vivência com o Pai, porque parece ser a oração de alguém, parece não, e é a oração de alguém que não orou só nesses momentos, mas alguém que tinha uma caminhada e uma vida de oração. Nós temos um texto de Lucas 5, que diz que todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O outro versículo que está embaixo diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. E ele foi fazer o que no Monte das Oliveiras? Orar. Isso fazia parte da vida de Jesus, da rotina de Jesus. Eu sempre destaco esse versículo de Lucas 5, quando diz que tinha uma multidão ao redor dele. Provavelmente isso aqui já foi no terceiro ano do ministério de Jesus, quando ele já se tornou muito popular.
e ele não conseguia mais nem entrar direito nos lugares, porque muita gente vinha ao redor dele. E o texto diz que quando essas pessoas estavam ao redor dele, vinham para ouvir e para serem curados, ele saía, ele retirava-se para lugares solitários e orava. Meu povo, quanto maior a confusão, quanto maior a multidão, quanto maior a agonia da vida, maior a necessidade de nós nos retirarmos de forma intencional para lugares solitários para orar. Jesus sabia disso. Jesus sabia que não dava para enfrentar aquela rotina maluca. Alguém se identifica? Quando eu falo de rotina maluca? Porque o terceiro ano de Jesus não conseguia nem parar direito em canto nenhum. Parecido com a vida da gente. Só que ele estava vivendo para os outros, a gente está vivendo para a gente. Quanto maior a loucura, o corre, a luta, maior a necessidade da gente se retirar para um lugar solitário para orar. Interessante que Jesus, como Filho de Deus, sabia que precisava desses momentos para não se perder. A gente acha que consegue não se perder orando só na hora do aperreio. Só na hora do ai meu Deus. Essa oração que ele fez no Getsemane, que é tão bonita, essa oração na cruz, que ele está dizendo, Pai, perdoa-lhes o que fazem, isso é a oração de alguém que tinha vida de oração. Ele não aprendeu a amar na cruz, ele aprendeu a amar com o Pai, orando, conversando com ele. E aí quando a luta vem, não que a gente não sofra, mas a gente está mais preparado para enfrentar as lutas que chegam na vida da gente. Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Você faz isso? Esse lugar solitário pode ser no meio do teu dia. No meio do teu dia, entre uma agenda e outra. Onde você chega um pouquinho mais cedo em algum lugar e dentro do carro, no estacionamento de um shopping ou de um prédio comercial, você se retira ali para orar, para conversar com o Pai. Na nossa vivência ocidental, nós perdemos essa capacidade de contemplar, de meditar, de ficar em silêncio, de orar, de conversar com o Pai. E precisamos resgatar isso na nossa vida. Amém, meus irmãos? O que mais Jesus disse? A gente podia terminar só aqui, né? Mas vamos para frente. Jesus ensinou que a oração não deve ser feita para aparecer. Oração não deve ser feita para aparecer, para você ficar em destaque. E olha o que ele fala em Mateus 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Os religiosos gostavam tanto de aparecer que eles levantavam as mãos assim, tinha um sininho na roupa, para quando eles levantarem as mãos, os fariseus faziam o barulho do sininho, para que todos percebessem que naquele momento ele estava orando. E Jesus bate muito de frente com isso. Ele diz, quando você for orar, não vá para os lugares que aparece não, vá para o teu quarto. Vai para o teu quarto. A gente que é crente, que está acostumado com a igreja, e quem é líder, tem uma tendência muito grande em se acostumar muito com essa oração pública. Eu preciso me policiar o tempo todo, porque essa oração pública, eu estou preocupado em você entender o que eu vou falar. Eu estou conversando com o Pai, mas estou conversando com o Pai de uma forma que faça sentido para você, que você se emocione com isso, que você seja tocado por esta oração. Então essa oração, ela é muito mais uma ministração do que esse tipo de oração que está sendo colocada aqui. Eu não estou dizendo que ela não é válida,
Mas essa oração aqui no quarto, que fecha a porta em secreto. Carlinhos Queiroz diz que Jesus faz um trocadilho com essa palavra de no secreto. Porque existia naquela época um quarto na casa das pessoas, ou um lugar na casa das pessoas chamado de secreto. E era um lugar onde as visitas não entravam, era um lugar muito privado, onde você guardava as coisas mais íntimas, mais profundas da tua vida e da tua alma. É como se Jesus estivesse dizendo: entra no teu quarto, fecha a porta e no secreto o Pai vai te ouvir. Chama o Pai para esse lugar que ninguém vai. Chama o Pai para esse lugar onde tem as coisas que você não mostra para todo mundo. Chama o Pai para esse lugar onde você não vai estar aparecendo para ninguém, é você e Deus. Eu conheço uma pessoa que conversou comigo esses dias e me compartilhou algo sobre sua vida de oração, e eu não vou compartilhar o nome da pessoa aqui, porque eu acho que não era o propósito dessa pessoa me compartilhar isso. Um dia eu falo quem é essa pessoa. E ele compartilhou comigo dizendo, e essa pessoa é um cristão há 65 anos. Há 65 anos que essa pessoa é um cristão e foi líder de igreja por muito tempo. E é acostumado a pegar esse microfone aqui e fazer orações. E ela chegou para mim um dia e disse: pastor, eu não consigo mais orar no microfone. Porque o jeito que eu converso com Deus é tão diferente que eu desaprendi a fazer esse tipo de oração aqui. A minha oração, ela é um tipo de conversa que não cabe aqui. E eu não sei mais orar aqui. Não sei mais orar aqui. Eu disse: meu irmão, o que é isso? É alguém que desenvolveu uma conversa com Deus tão própria, que ela não faz sentido de ser feita em público. Ela não combina, as pessoas nem entenderiam. Ele disse: não, eu não sei mais orar desse jeito aí. Eu não sei mais orar desse jeito. Como eu achei isso bonito. Eu lembrei, preparando essa palavra, eu lembrei do nosso irmão Péricles. O Péricles foi das pessoas que nós batizamos aqui na Candeias, nos primeiros anos da Candeias. E o Péricles faleceu há muitos anos atrás. E eu fui um dia na casa do Péricles e tinha uma cadeira assim no quarto dele, do lado da cama dele. E aí ele estava na cama, eu fui conversar com ele, aí eu fui sentando na cadeira. Aí ele disse: aí não, pastor, sente aí não. Eu disse: que foi, meu irmão? Ele disse: essa cadeira é de Jesus, deixa eu pegar aqui um para o senhor. Aí ele foi e pegou uma outra para mim e botou aqui. E aí essa cadeira é de Jesus, né? E eu: valha, era a cadeira de Jesus. E quem conheceu o Péricles sabe do que eu estou falando. E ele disse: pastor, eu sento aqui, eu converso com Jesus. E é uma conversa, sabe, a gente conversa cada coisa aqui, eu falo de tanta coisa. Aí ele foi falando de coisas da intimidade dele, das coisas que ele conversava com Jesus, dos papos que ele batia com Deus naquele lugar. E a cadeira era uma forma dele trazer um pouco de pessoalidade para aquilo, né? E aí ele trazia aquela cadeira como uma forma talvez dele se concentrar. O Péricles era uma figura muito especial, muito amada. E eu fiquei olhando para aquilo e disse: que fé é essa? Desse homem que conversa com Deus numa cadeira. Aí eu fiquei perguntando: quem é o doido? É ele ou é a gente? Que não consegue fazer esse tipo de coisa, porque racionalizou tanto, se tornou tão frio, que não consegue conversar mais com Deus de uma forma íntima, fechando a porta do quarto e conversando com Deus. Eu vou usar uma frase que não fazia nem sentido: como se estivesse conversando com uma pessoa. Entenderam por que não faz sentido? Porque é uma pessoa. Precisa de fé para isso, para ter que conversar com Deus nessa. Uma outra vez que eu voltei na casa do Péricles foi no dia que ele faleceu. Ele tomou um choque e ele estava morto no chão. E eu fui correndo para lá. E quando eu cheguei, ele estava ainda, antes de chegar a assistência, ele já tinha morrido. E uma coisa que eu tenho certeza é que aquele homem partiu. Ele partiu numa profunda comunhão e intimidade com Deus. Talvez um religioso, ouvindo a conversa do Péricles com Deus, dissesse assim: é um perdido.
Porque eu imagino que até palavrão tinha na conversa dele com Deus. Um religioso assistindo aquela conversa diria: é um perdido. Eu digo, ele é um achado. Ele é um achado porque foi achado por Deus. E é um achado porque é difícil a gente achar alguém, às vezes de coração tão puro, que consiga do jeito que é, desenvolver uma relação de entrar no quarto, fechar a porta e conversar com o Pai no secreto. Jesus também ensinou que a oração não deve ser feita de forma mecânica. E aí se aplica a esses dois exemplos desses dois homens de Deus. Quando ele diz em Mateus 6, quando orarem não falem por falar. E aí eu quero parar só aí. Não falem por falar, que faça sentido. Que nós não nos acostumemos com a nossa rotina de oração, agora é para quem ora, tá? De não fazer isso de uma forma religiosa, como quem está batendo um ponto. Como quem está conversando com Deus, sabe? Ou fazendo um ritual religioso para dormir ou para acordar. Não fale por falar. Que seja uma relação profunda com Deus. De intimidade com o Senhor. Jesus também ensinou, eu vou para o próximo, que a oração é um momento de alinhar o coração com o reino do Pai. Mateus chama reino dos céus, porque Mateus não quer falar reino de Deus, porque escrevia para o judeu, que não podia usar o nome de Deus. Lucas, Marcos usa reino de Deus. Eu gosto do reino do Pai. Não está na Bíblia não o reino do Pai não, mas é bíblico, tá? O reino do Pai. A oração é um lugar onde a gente pega o coração da gente, coloca esse coração ali, e a gente vai alinhar esse coração com o coração do Pai, com o coração de Deus. Oração, pessoal, é lugar de alinhamento com o Pai. E talvez seja por isso que nós fugimos desse lugar, porque este lugar é um lugar de transformação. Esse lugar é um lugar de renúncia. Esse lugar é um lugar de entrega. Esse lugar é um lugar de revelação. E a oração que a gente gosta é a oração do pedido. E só do pedido. Mas a oração é lugar e é momento de alinhar o coração da gente com o coração do Pai. É momento disso. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus ensinou uma oração. Qual foi a oração? Do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é um alinhamento profundo do coração do ser humano com o coração de Deus. Jesus não passou uma oração com a intenção simplesmente que eles repetissem aquela oração, mas para que eles entendessem que esta oração representa a postura correta do nosso coração ao estarmos neste encontro com o Pai. Olha o que diz a oração do Pai Nosso, pessoal. Eu não vou nem ler, mas eu quero colocar ela aí. Ele começa alinhando um bocado de coisa nessa oração. Primeiro, o Pai é Abba, que em aramaico quer dizer paizinho. Pai querido, está alinhando. O Pai é nosso. O que é que isso implica? O pão é nosso. O que é que ele está ensinando nessa oração? Que a oração é lugar de viver o nosso, não é o lugar do eu. Que as orações precisam ser feitas também na primeira pessoa do plural. É o pão nosso, é o Pai nosso. A oração é um lugar onde a gente diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Compreende? E às vezes a nossa oração é um lugar da gente querer que a nossa vontade seja feita. A oração é um lugar da gente dizer para Ele nos perdoar, como também temos perdoado. Oração é lugar de alinhar o coração nosso ao coração do nosso Pai. É a oração que diz: não nos deixes cair. Porque quem ora é alguém frágil, vulnerável, que cai. Essa oração alinha isso. Então, quando a gente está no nosso momento de oração com Deus, a gente está reconhecendo a grandeza de Deus, a gente está reconhecendo que Ele é nosso, que o pão é nosso,
que a vontade é dele, que o perdão ele deve ser vivido de uma forma vertical e horizontal. E também em profundidade quando você se perdoa. Ele vai alinhar o coração da gente para que a gente reconheça as nossas fraquezas e reconheça que nós somos fracos. Quando você entrar no secreto com o Pai e fechar a porta, pode ter certeza de que Deus vai usar esse momento para alinhar o coração, o seu coração, ao coração dele. Mas a oração também, Jesus também ensinou que a oração, ela é um lugar de pedir. Também é um lugar de pedir, porque nós oramos ao Pai. Se nós oramos ao Pai, nós somos filhos. E filho pede. E Jesus ensinou sobre isso e disse lá em Mateus 7: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Que homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus e ruins, nó cego, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem. Então peça, meu irmão. Eu conheço gente que tem dificuldade de pedir, porque acha o seguinte: Deus já me deu o que tinha que dar, que foi a salvação em Cristo, o perdão dos pecados. Eu não tenho mais que pedir nada. Existe um quê aqui de consciência da salvação, de quanto ela é preciosa. Mas existe um quê aqui de limitar um pouco a generosidade de Deus. Porque em Hebreus diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então peça, meu irmão. Peça. Você é filho, peça. Se Deus vai dar ou não vai, aí é com o Pai. Nosso papel como filho é pedir. Já escutei uma outra pessoa dizendo que não consegue pedir nada para Deus porque a vida dele não está ok. A minha vida não está legal, eu estou cheio de coisa errada, então não tenho nem coragem de pedir nada a Deus. É complicado esse viés. Então quer dizer que se a tua vida estiver ok, você vai cobrar conta de Deus? Você vai se sentir na autoridade, chegar diante de Deus e exigir que Ele te dê alguma coisa? Porque se você não está ok e não consegue pedir por isso, se você está ok, você vai chegar no trono exigindo as coisas de Deus. O dar de Deus em nossas vidas não tem a ver com aquilo que nós somos e como estamos, mas aquilo quem Ele é e no prazer que Ele tem de nos amar e de ser galardoador. Ao mesmo tempo, a gente pode também entender que Jesus ensinou que a oração é um lugar de insistir. Eu quase que não ia para essa parábola, mas eu disse, eu não vou pular essa parábola, porque essa parábola do juiz iníquo, ela traz uma lição muito importante, porque Jesus conta essa parábola justamente para que os discípulos não esmurecessem, não desistissem de pedir. O texto diz o seguinte: Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sem nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que temia a Deus, não temia a Deus e nem se importava com... Como é que era esse juiz? Ele não temia a Deus e ele não se importava com os homens. Guarda isso. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a esse juiz, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por um tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com ninguém, esta viúva está me importunando, me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. Essa é a parábola. E aí Jesus continuou, o Senhor continuou: preste atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite?
continuará fazendo-os esperar. Eu digo a vocês que ele lhes fará justiça e depressa. Jesus está ensinando com essa parábola que nós não devemos desistir de pedir algo a Deus, que nós podemos insistir. E se essa causa, ela é uma causa de Deus, e o quarto secreto vai alinhar também até os nossos pedidos, a oração, ela move o coração de Deus. Pastor, e por que às vezes a oração não moveu o coração de Deus? Eu não sei, meus irmãos. Eu não sei por que não move em alguns momentos e por que move em outros momentos. Mas o que Jesus está ensinando para a gente é que a gente não deve esmorecer e não deve deixar de pedir. Aí é com Ele. Nosso papel é pedir, é crer, é colocar diante dEle. E cabe a Deus responder e fazer justiça ou fazer uma outra coisa que Ele quer fazer na vida da gente a partir da sua soberania. Mas o nosso papel é pedir. E Jesus fala sobre isso. Como é que é esse juiz, hein? Vocês lembram que eu falei? Ele era o quê? Ele não temia Deus e não se importava com os homens. A pessoa que nós oramos, que nós conversamos, o nosso Pai do céu, ele é igual a esse juiz? Não. Porque ele é Deus e ele se importa com as pessoas. Ele se importa com as pessoas. E essa talvez seja a principal ensinamento que Jesus trouxe sobre a oração. Jesus ensinou que a oração é encontro com um Pai que se importa com a gente. A oração é um encontro com um Pai que se importa com a gente. Eu queria chamar a Aninha aqui. Eu quero ler um texto para vocês de Jesus, são falas de Jesus. E eu não vou projetar esse texto. Eu queria pedir ao João que apagasse a luz, porque eu queria que você tentasse fechar os seus olhos e só ouvir. Só ouvir. Só ouvir essa leitura. Só ouvir essa fala que vai ser na minha voz, mas é fala de Jesus aos discípulos. Nessa consciência de que a oração é encontro com um Pai que se importa com a gente. Em Mateus 6, nesse discurso que ele está falando sobre a oração, Jesus diz: por isso digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Continua de cabeça baixa e confiando num Deus de amor. Ora agora.